Cultivando a convicção cristã. O que é o cultivo? Cultivo é a preparação da terra para que ela produza. É o plantio. Para que a terra esteja pronta para receber a semente que nela um dia germinará, deve ser preparada, adequada, trabalhada. O cultivo da terra, a arrumação dela, é o primeiro passo para que se possa nela depositar os grãos. Após a terra estar apta, o solo tratado, é feito o plantio. A semente é semeada, ou seja, ela é depositada na terra, já inteiramente trabalhada e apta para produzir o produto daquilo que nela foi plantado. O que é convicção? É a certeza que se tem de algo. É o convencimento sobre alguma coisa. É acreditar em algo. É acreditar em alguma coisa. O que é ser cristão? É ser igual a Cristo, seu seguidor, ter Jesus como espelho e exemplo. Agora, fazendo uma junção entre cultivo, convicção e cristão, nós chegamos à conclusão que a lição de hoje trata sobre a preparação, a manutenção, o cuidado com aquilo em que acreditamos e entendemos ser seguidor de Cristo. Se temos certeza de nossa fé, se sabemos que estamos trilhando o caminho certo, devemos então fazer de tudo para defender nosso posicionamento. Afinal, estamos nos espelhando em nosso verdadeiro e santo Mestre, Jesus. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensina e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo aqui do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui no canal Ensina e Palestra, nós trabalhamos com a revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E neste trimestre, nesse terceiro trimestre de 2023, nós estamos trabalhando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Um assunto muito forte em que nós estamos sendo conduzidos pelo pastor Douglas Batista para nos trazer à luz muitos assuntos pertinentes nessa agenda, nessa cosmovisão que nós estamos vivendo, nessa agenda neoliberal, nessa agenda modernista, ou melhor, pós-modernista, nesse pós-modernismo. Então nós estamos trabalhando assuntos muito ricos e importantes e estamos sendo convidados pelo pastor Douglas a afirmar posicionamento acerca de muitos assuntos. A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E hoje nós chegamos à nossa 11ª lição. Já estamos terminando o nosso trimestre. Então, vamos juntos para mais um estudo aqui no canal Ensina e Palestra. Lição número 11, cultivando a convicção cristã. Nós temos aqui o nosso texto áureo, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. A nossa verdade prática, o cultivo da convicção cristã é imperiosa para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidades. A nossa leitura bíblica em classe também encontra-se na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, também no capítulo 2, nós vamos ler o primeiro versículo e também o último. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, para que vos conduzeis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Chegando aí o nosso primeiro tópico, dividido em 3 partes. O primeiro tópico, convicção espiritual. Primeiro subtópico, poder do Espírito. Segundo subtópico, confiança em Deus. Terceiro subtópico, fidelidade na pregação. Nós estamos então aqui, nesta passagem que nós lemos, com Paulo ali em Filipos. Retrata a passagem de Paulo ali em Filipos. Ali ele recebeu muitas bênçãos. Ali Paulo ele teve grandes vitórias, mas também teve grandes percalços. E o ministério é assim. O ministério daquele que faz a vontade de Deus. Tem dias de vitórias, de alegrias, de conquistas e outros tantos de decepções,
frustrações e tristezas. Mas como Paulo tinha a sua certeza, a sua convicção, daí o título da lição, convicção no seu chamado, continuou a sua luta, continuou o seu chamado, continuou a sua missão, e é um convite para que nós também não desistamos. Pois bem, Paulo chega ali em Filipos, uma colônia romana. A cidade não tinha uma sinagoga. Isso é muito importante, é muito emblemático, porque você deve lembrar que Paulo, quando chegava em uma cidade, sempre ele ia para uma sinagoga. Sempre, invariavelmente, ele começava seu trabalho na sinagoga, pregando para os judeus. Por que isso? Para que os judeus jamais pudessem dizer, não, primeiro Paulo foi ver os gentios, foi pregar para os gentios, depois que foi pensar em nós. Não. Primeiro, a primazia era para o povo judeu. Depois ele ia para os gentios. Mas aqui não tinha uma sinagoga ali. Então Paulo, ele foi para um lugar de oração, frequentado por muitas mulheres. E aí tem uma pergunta, por que ali não tinha uma sinagoga se praticamente todas as cidades elas tinham uma sinagoga? Para ter uma sinagoga, era necessário que 10 homens judeus fundassem essa sinagoga. E aqui nós não sabemos se ali não tinha 10 homens judeus, porque provavelmente se fosse uma cidade gentílica, era uma cidade gentílica, então talvez não tivesse 10 homens judeus. E se tivesse, eles não sentiam talvez muita segurança em inaugurar uma sinagoga ali. Então nós não temos absoluta certeza do que acontece ali. Mas certo é que não tendo ali uma sinagoga, Paulo foi em um lugar de oração frequentado por mulheres. Lá ele encontra Lídia, uma vendedora de púrpura. E ela foi a primeira mulher em terras europeias a ouvir e se converter ao Evangelho. Lídia foi batizada juntamente com todos na sua casa. E ela convida Paulo e a sua comitiva para se hospedarem em sua casa. Na cidade de Filipos, em casa de Lídia, nasce a primeira igreja da Europa. Até aqui, tudo bênção, tudo maravilhoso, conversão, Paulo é ouvido, Paulo ele crê que o seu ministério ele vai ser profícuo, ele já sente isso através das primeiras impressões, ele já sente isso através das primeiras conversões. Mas ele vai encontrar agora um problema muito sério pela frente. Um dia, ao caminharem para o lugar de oração, uma escrava que tinha espírito de adivinhação e proporcionava muito lucro para seus senhores, está lá em Atos capítulo 16, versículos 16 ao 18, ela acaba por indignar a Paulo. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora ele saiu. Agora tem o problema. Agora Paulo fica numa saia justa. Agora Paulo vai entrar em um grande redemoinho. Os senhores da escrava, que agora está liberta, levam Paulo e Silas aos magistrados da cidade para os acusar de perturbar a ordem da cidade. A multidão acaba agitando-se contra Paulo e Silas. Eles são açoitados, eles são presos e eles ficam ali na prisão. E ali na prisão eles louvam, engrandecem e cantam ao Senhor. Deixa eu abrir um parêntese aqui. O que acontece ali é um patrulhamento ideológico. Paulo e Silas, eles sofreram verdadeiramente um patrulhamento. Ao libertarem, pelo poder de Deus, uma jovem escravizada por espíritos adivinhadores, eles sofreram. Porque aqueles homens, eles estavam querendo lucro, eles estavam ganhando dinheiro e não sabiam que Paulo tinha o poder de libertar aquela menina. Talvez por isso, talvez soubesse, não permitiriam que ela ficasse ali amolando Paulo. Assim somos nós hoje. Assim são aqueles que querem falar a verdade. Cada vez mais está estreitando o espaço. Cada vez mais estão patrulhando aqueles que têm a Bíblia Sagrada como única regra absoluta de fé. Um patrulhamento ideológico está tomando conta, não somente do Brasil, mas de todo o mundo. Hoje nós temos que cuidar o que falamos,
Não deixar jamais de falar a palavra de Deus, esta é a dica inicial, a dica básica, o basilar da nossa fé. Mas cuidar como vamos colocar as palavras. Que coisa séria, que coisa triste. Mas mesmo colocando as palavras, mesmo sabendo escolher as palavras, sem agredir, sem machucar, mas falar a verdadeira e santa palavra de Deus. Disso nós não abrimos mão. E Paulo não abria mão disso, porque isso chama-se convicção. Se nós temos convicção, certeza, firmeza que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, vamos continuar pregando, vamos continuar falando, vamos continuar testemunhando, vamos continuar ensinando o que ela diz em suas sagradas letras. Bom, eles estão presos ali, Paulo e Silas presos, então vem um grande terremoto naquele lugar. O carcereiro, ele acaba vendo que as portas da cela estão abertas e ele, sabendo que fatalmente seria morto, penalizado com a própria vida, caso as autoridades, os seus superiores soubessem daquela fuga em massa, então o que queria fazer? Ele iria matar-se, ele iria tirar a própria vida, ele ia se suicidar. Aí Paulo impede ele de fazer isso. Então o carcereiro acaba se convertendo ao evangelho. Toda a família do carcereiro se converte. O carcereiro, então, ele lava as feridas de Paulo e Silas. Olha só, aquele que estava ali cuidando deles para que eles ficassem trancafiados, agora recebe a luz do evangelho na sua casa e passa a cuidar de Paulo e de Silas. E agora os superiores mandam soltar Paulo e Silas, mandam eles embora. O que acontece aqui? Paulo e Silas dizem assim, não vamos ser agora. Nós, sendo cidadãos romanos, olha só, agora a coisa vai ferver, porque eles declaram a sua cidadania romana. Um cidadão romano, ele não poderia ser preso sem um julgamento. Um cidadão romano deveria ser poupado dos açoites. Um cidadão romano, ele, caso fosse condenado à pena capital, ele deveria ter a morte mais indolor possível. Por isso, Paulo, sendo cidadão romano, quando ele é executado, ele é decapitado, porque é uma pena quase que indolor. Então, por isso que Paulo foi decapitado, em decorrência da sua cidadania romana. E aqui, ali, ele diz, não, aqui, ali é bom, né? Mas no texto que nós estamos lendo, Paulo e Silas, eles são romanos e declaram a sua cidadania e dizem, nós não vamos sair daqui sem que eles, as autoridades, venham e nos tirem para fora. Aí houve um grande alvoroço ali. E aí vão lá e dizem para as autoridades, olha, muito cuidado com o que vocês vão fazer, porque eles são cidadãos romanos. Cidadãos romanos? Sério? Sim, cidadãos romanos. Então as autoridades vão lá e pedem perdão para Paulo, para Silas, clamam a eles perdão, porque eles não deveriam fazer isso, eles estavam infringindo a própria lei. E aí Paulo, ele acaba saindo dali, eles saem, Paulo e Silas saem daquela prisão e retornam então para a casa de Lídia. O que eu aprendo aqui com essa passagem de Paulo? O que eu aprendo aqui? Paulo não precisaria ter declarado a sua cidadania romana. Ele poderia ter dito, não, mas não adianta, nós temos que sofrer pelo Evangelho, nós realmente devemos pagar o preço, nós devemos realmente pagar, não é? Nós realmente temos que sofrer, é o nosso ministério, as pessoas não vão aceitar. Paulo sabia de tudo isso, mas Paulo também tinha a convicção de que era um cidadão e deveria ser respeitado por isso. O que eu aprendo com isso? É claro que nós sabemos que aqui no mundo nós somos muitas vezes, inúmeras vezes taxados de tantas coisas. Muitas vezes nós somos desrespeitados. É claro que isso vai acontecer para aqueles que pregam o evangelho salutar, o evangelho verdadeiro, o evangelho santo, a palavra genuína de Deus. Mas nós somos cidadãos e devemos também ser respeitados. Nós estamos em um Estado democrático de direito e devemos exercer a nossa cidadania, gozar da nossa cidadania. Respeitada temos que ter a nossa cidadania. Então nós não podemos ser masoquistas, querer sofrer.
Não podemos ser masoquistas, querer padecer. É claro que ninguém quer padecer, ninguém quer sofrer, mas se precisarmos sofrer para o Evangelho, vamos sofrer. Se precisarmos passar alguns percalços para o Evangelho, vamos passar. Deus fez muito mais por nós. Mas nós temos que saber que nós temos a nossa cidadania e não devemos abrir mão dos nossos direitos. Nós temos direitos e esses direitos devem ser preservados e respeitados. Nós somos cidadãos do céu, mas também somos, nós que vivemos no Brasil, cidadãos brasileiros. E a lei também nos ampara como cidadãos. Então calma lá, muito cuidado. Vamos com muito cuidado. Nós também temos direito de falar, nós também temos direito de nos expor, nós também temos direito de dar a nossa opinião, nós também temos direito de mostrar a nossa convicção, nós também temos direito de colocar aquilo que nós pensamos para que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir. Com muito respeito, com muita tranquilidade, mas exercendo o nosso direito. Não devemos abrir mão da nossa cidadania. Não devemos abrir mão dos nossos direitos. É isso que Paulo nos ensina nessa passagem. Ponto 2. Convicção moral. Retidão nas ações, reputação ilibada, vida irrepreensível. Paulo está nos dando um verdadeiro exemplo de resiliência. Em psicologia, essa palavra significa resistência ao choque e à adversidade. É a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças. Paulo era resiliente, era adaptável. Ele disse lá, ainda lá na carta de Filipenses, capítulo 4, versículos 11 e 12, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo, ele sabia se portar em qualquer situação. Paulo transitava muito bem em todos os círculos de convivência. Ele conversava com pessoas simples e tratava discursos com grandes pensadores, como por exemplo os atenienses, que quiseram ouvir o que ele tinha a dizer. Era um homem notável, admirável, dono de uma cultura ímpar. Mas esse mesmo homem, rico em sabedoria e conhecimento, conheceu adversidades impressionantes em sua trajetória ministerial. Ele mesmo relata lá em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 24 ao 27. Você conhece aquela pessoa que só conta vantagens? Somente conta seus ganhos, seus feitos, suas vitórias, mas oculta as derrotas, os problemas, as dificuldades? Pois bem, Paulo não era assim. Ele não se enaltecia acima dos demais. Fazia questão de falar de suas lástimas, seus problemas, suas dificuldades, para ensinar às pessoas que os verdadeiros pregadores, evangelistas, missionários, pastores passam por problemas, dificuldades, decepções. Paulo nunca pregou um evangelho de facilidades ou simples prosperidade financeira. Ele pregou o evangelho verdadeiro com problemas, mas com alegrias, com agruras sim, mas também com muitas vitórias. Nem tudo são flores, mas também nem tudo são lágrimas. Paulo tinha convicção do seu chamado e cultivava em lutas e cultivava em alegrias a sua verdadeira confiança em Deus. Chegamos ao nosso terceiro ponto, convicção social, bem-estar comum, dedicação altruísta. A pessoa altruísta pensa no seu semelhante, no que pode fazer ao próximo. Paulo era assim, Silas também, além de muitos outros exemplos encontrados em passagens da Bíblia Sagrada. O crente verdadeiro, que serve ao Senhor, o homem, a mulher de Deus, também tem amor pelas almas e desejam o bem-estar do próximo, sem buscar benefício próprio, sem buscar interesses pessoais, apenas o sincero desejo de ver o bem-estar do seu semelhante. Nós temos inúmeros casos de pessoas públicas que fizeram o melhor pelo seu semelhante. Por exemplo, Ayrton Senna, o maior piloto da Fórmula 1, orgulho brasileiro, foi um exemplo em comum. Ao ficar hospitalizado, ele descobriu que havia a necessidade de uma ala maior para as crianças. Só que não havia recursos financeiros. Quando ele soube disso, ele bancou essa ala, ele bancou a conclusão de um espaço bem maior
para que as crianças pudessem ser tratadas, mas proibiu terminantemente que fosse falado, que fosse dito que ele, Ayrton Senna, era o responsável por aquele investimento. Somente depois da sua morte é que o hospital tornou público o seu feito, o seu ato. Ao passo que nós temos muitos artistas que, ao entregarem algo para alguém, a darem algo para alguém, chamam luzes, chamam holofotes, chamam câmeras, chamam mídia para si, publicam nas redes sociais, querem holofote, querem a glória para si. Não estão fazendo para ajudar os outros, mas estão fazendo para promoverem-se. Isso é muito triste. Voltando aos bons exemplos, nós temos ainda a Madre Teresa de Calcutá. Também serve como exemplo de abnegação para com os necessitados. Nelson Mandela, que lutou contra a segregação racial na África do Sul, ficando prisioneiro por muitos anos sem jamais deixar as suas convicções. Mandela também cultivou a sua convicção em uma sociedade igualitária. E ao ser eleito presidente daquele país, você sabia que Mandela, ele, no ato da sua posse, no jantar comemorativo da sua posse, ele coloca à sua esquerda um dos seus carcereiros que havia ficado com ele na prisão e à sua direita um outro carcereiro que também havia ficado com ele na prisão. Não para que eles ficassem, para ser algo vexatório para eles, não, muito pelo contrário. Mandela ele estava construindo uma sociedade igualitária. Ele estava mostrando, dando um posicionamento para as pessoas que é preciso fazer diferente. É preciso pagar o mal com o bem. Claro que aqueles carcereiros, ao manterem Mandela trancafiado, faziam porque estavam obedecendo ordens superiores. Mas Mandela fez questão de colocar eles ali no seu jantar de posse para mostrar que o bem paga mesmo aqueles que fazem o mal. Porque o bem, ele sempre prospera. O bem, ele vai vencer. E um dia, o bem maior nosso, que é estar com Cristo, vai ser concretizado. Nós continuamos aqui, e eu quero encerrar com essa palavra. Cultivando a nossa fé, a nossa convicção. Rogando a Deus para que nos dê força cada vez mais para empunhar a bandeira do Evangelho, do que aquilo que é correto, da nossa ortodoxia. Somos ortodoxos, queremos o que é correto, queremos o que é certo, queremos o que é verdadeiro e vamos continuar lutando por isso, dia após dia, cultivando, tratando, cuidando, preservando a nossa fé, naquele que é o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia. Você que gostou do vídeo, compartilhe ele. Você que gostou do vídeo, deixe seu like. É muito importante você também fazer o comentário. Isso faz toda a diferença aqui pela plataforma. E você que está chegando agora, se gostou, também faça parte da nossa comunidade. Inscreva-se no nosso canal. Coloque ali o sininho para ativar as notificações. E você estará nos ajudando. E tudo para a honra, louvor e glória de nosso Senhor. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.